Eu sou o Tonton e vou falar com vocês hoje sobre o que são os suplementos. Então você deve imaginar aqueles potes que muitas pessoas musculosas usam, mas na verdade os suplementos eles são muito mais amplos do que apenas te ajudar no exercício. Quando a nossa alimentação, muitas vezes por uma questão de rotina, por uma questão de pobreza de nutrientes pela qualidade do alimento, ela não chega a suprir todas as necessidades, a suplementação é sim extremamente importante e, para não dizer em alguns casos, até essencial. Suplemento alimentar, então, ele é extremamente indicado para suprir deficiências ou necessidades aumentadas. E o que seria o suplemento? Seria então um determinado nutriente de forma isolada ou um mix de nutrientes colocados em uma cápsula, colocados em um pó, para te ajudar nas suas necessidades. Vamos a exemplos de suplementos e como eles podem ser tão benéficos. Creatina. Nós temos a creatina na nossa alimentação através de alguns peixes escuros e através de carnes. Porém, dificilmente as pessoas conseguem comer quantidades significativas para ter uma quantidade de creatina para dar um ganho muscular ou para melhorar a performance ou mesmo para a cognição. O nosso corpo ele é muito inteligente e ele consegue sintetizar um pouco de creatina a partir de outros aminoácidos. Porém, nosso estilo de vida atual não nos permite ter uma quantidade significativa que o corpo consiga performar por conta própria. Por isso nós temos os suplementos de creatina, que são suplementos veganos, e você vai lá e toma 1, 2, 3 gramas e complementa a sua necessidade diária. No caso de pessoas veganas, como eu fui muitos anos, você vai utilizar quantidades maiores. No caso de pessoas que consomem uma alimentação mais carnívora ou mesmo onívora, vão precisar um pouco menos de creatina. E quando nós falamos em suplementação, a gente fala muitas vezes em saúde, performance, e as pessoas associam suplementos a músculos e logo a inchaço, e as mulheres ficam com medo de utilizar o suplemento de creatina, achando que vão virar o Tonton. Você não vai? E a creatina pode ajudar também no emagrecimento, pode ajudar as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, por exemplo. Então vejam, nós falamos de um suplemento que serviria para performance, para massa muscular, para saúde, longevidade e também para autismo. Vocês já devem ter ouvido falar em ácido fólico, correto? O ácido fólico, então, é a vitamina B9. Mas você sabia que o ácido fólico não existe na natureza e ele é uma invenção do ser humano? E, na verdade, o que você encontra na natureza é o folato. Só que o ser humano foi lá e fez essa forma sintética, que é o ácido fólico. Nós temos a vitamina B9 em 3 formas: ácido fólico, folato e metilfolato. Só que quando nós temos a versão sintética que o homem criou, que é o ácido fólico, muitas pessoas não vão absorver bem e ainda pode ser tóxico para algumas pessoas. Já na forma livre da natureza, o folato, muitas vão aproveitar, mas não todas. Já na forma que você vai suplementar metilfolato, é bom para todos. Vitamina B12, os vegetarianos e os veganos devem suplementar com certeza. E eu sinto informar para você, mas muitos anos atrás, quando eu veganizei, quando eu fiquei vegano, eu acreditava que usar alguns suplementos como clorela, espirulina, ou mesmo na forma de alimentos, eles fossem resolver. Só que na verdade nós temos exclusividade da vitamina B12 no reino animal. Não existe no reino vegetal. Nós temos possíveis formas de B12 no reino vegetal, mas que não é exatamente a B12. Pode aumentar falsamente a B12 na análise bioquímica laboratorial, mas não vai dar o efeito da B12 no corpo. A B12, assim como a B9, nós temos 3 principais formas: cianocobalamina, cobalamina e metilcobalamina. A cobalamina, então, que você encontra nos alimentos. A cianocobalamina, que é com cianeto. Cianeto, aquele mesmo que é tóxico. E a metilcobalamina, que é a forma ativa. Então, eu não gosto de prescrever ou fazer suplementações de cianocobalamina, já que você tem essa associação química do cianeto. Obviamente que é uma quantidade pequena, mas por que ingerir algo que é tóxico, mesmo uma quantidade pequena? As pessoas que comem carne têm altas quantidades nas carnes de vitamina B12, porém as pessoas que não comem carne vão ter dificuldade de atingir bons níveis de B12 e logo terão que suplementar. Poderiam suplementar cobalamina ou, muito mais fácil, mais interessante, metilcobalamina.
cobalamina. E isso se dá por diversos fatores, mas principalmente para a manutenção da nossa saúde. E também vai ajudar a regular, junto com a vitamina B9, uma proteína chamada homocisteína. Essa homocisteína, se em excesso, aumenta riscos cardiovasculares, vai fazer você viver menos, vai fazer você envelhecer mais. Manter níveis saudáveis de homocisteína, ou seja, uma homocisteína abaixo de 10, depende de você ter boa ingestão de B6, B9 e B12. Então as pessoas precisam se conscientizar que o suplemento ele não é um luxo, que o suplemento não é uma escolha, para algumas pessoas é uma obrigação. Eu sempre vou olhar lá nos ingredientes a forma que tá. Então, por exemplo, eu falei com você sobre vitamina B9. Vitamina B9, então lembrem, ácido fólico, folato e a forma biodisponível metilfolato. Eu vou lá, ali tá escrito B9, ok. Mas qual forma tá? Eu vou nos ingredientes, metilfolato. Bom, é o que me interessa. B12, eu tenho a cobalamina, forma livre. Eu tenho a cianocobalamina, forma sintética, e eu tenho a forma muito ativa, que é a metilcobalamina. Eu vou ler nos ingredientes, metilcobalamina. Então, quando você analisa um complexo B, foque sempre B9 e B12 na forma metil, metilfolato B9, metilcobalamina B12. As quantidades também dessas vitaminas fazem toda a diferença. Obviamente que isso tem que ser avaliado de forma individual e análises são sempre importantes para o profissional conseguir avaliar o quanto você está necessitando de mais ou menos. Quem, por exemplo, mora em grandes centros como Porto, Lisboa, consegue estar pegando sol ao meio-dia por 10, 15 minutos. Seria em torno disso para o português médio, de 10 a 15 minutos no sol do meio-dia, para você ter uma maior absorção de vitamina D3. Quando você se abstém do sol, você não vai conseguir apenas com alimentação níveis consideráveis para manter a sua vitamina D3, porque na sua alimentação você vai ter basicamente a D2. Com isso você vai precisar suplementar. É um suplemento extremamente saudável que nas doses corretas só vai te beneficiar. Vai fazer você viver mais, vai ter mais energia, vai ter mais disposição e pasmem também, países em que as pessoas pegam mais sol e que têm níveis mais altos de vitamina D3 têm menores casos de depressão e consequentemente de suicídio. Se nós suplementássemos vitamina D3 ou pegássemos sol, nós diminuiríamos muito essa condição. Então, ao invés de você ficar tentando muitas vezes pegar sol, suplemente. Se você pegar sol, ótimo, aí você só faz o ajuste da dose. Mas e quando nós falamos em coisas essenciais que deveriam ter na nossa alimentação e nós estamos vendo cada vez diminuir mais? O magnésio é um grande exemplo disso. Os alimentos antigamente eram muito mais ricos em magnésio e hoje estão muito mais pobres em magnésio. Acaba que quase todas as pessoas que eu atendo, a quantidade de magnésio circulando e magnésio absorvido por aquela pessoa são baixos. Quando você suplementa magnésio, você pode melhorar dores de cabeça, enxaquecas, o famoso migraine. Vocês mulheres que têm TPM, tensão pré-menstrual, é um sinal de inflamação. Eu sei que muitas mulheres vão se identificar e vão dizer: ah, mas eu sempre tive TPM a vida toda, ou eu uso a pílula para não ter TPM. Olha, eu sinto informar, mas não é saudável e não é natural as mulheres terem TPM. E por que tem a TPM? Por desequilíbrios. O corpo do homem ele é muito simples, não tem muita complexidade. Basicamente você tem um hormônio sempre em alta que é a testosterona. O corpo da mulher é uma coisa incrível e complexa, ele é assim, ó, altos e baixos. Tudo isso influencia nas questões relacionadas à saúde da mulher. E quando a gente fala em saúde da mulher, o magnésio sempre vai entrar. Eu nunca vi um caso da pessoa ingerir em excesso. E se por acaso você tivesse ingerido magnésio em excesso, você vai correndo à casa de banho, porque vai te dar uma diarreia ou algo do gênero. Você detectou o excesso dessa forma, você não ingere mais. Será realmente que a água da torneira vai ter quantidades significativas de magnésio? Não. E se a gente vai olhar a quantidade de magnésio que deveria uma água ter por 100 ml, são poucas as marcas de água que conseguem. Então, muitas vezes, para você ter uma água com uma quantidade de magnésio boa, você vai precisar ter um filtro de água e nesse sistema filtrante vai adicionar magnésio. Mas não são todas as pessoas que têm acesso a isso. Por isso, a suplementação de magnésio seria extremamente interessante. Primeiro, vamos falar do ômega 3 convencional.
É necessário que as pessoas entendam que existe um equilíbrio de ômega 6 e 3. Se parte da premissa que o ideal seria 5:1, ou seja, 5 porções de ômega 6 para uma de 3. Porém, essas relações estão ficando absurdamente ruins. Um americano típico, ele chega a ingerir 75:1. E o que acontece quando eu ingiro muito ômega 6 e pouco ômega 3? Esse desequilíbrio faz com que eu tenha um efeito pró-inflamatório. Acelera o envelhecimento, aumenta o risco de cancro e várias outras doenças. Como que eu vou corrigir só com a alimentação? Muitas vezes não tem como. Até porque muitas vezes, se a pessoa for comer um peixe, esse peixe está contaminado de metais tóxicos, que são os metais pesados. Essas questões particulares da nossa alimentação fizeram com que as necessidades de ômega 3 aumentassem. E não que a pessoa precise hoje mais de ômega 3 do que antes, mas é que antes ela ingeria mais ômega 3 e menos 6. E agora se ingere muito 6 e quase nada de 3. O ômega 3 basicamente ele é EPA, DHA e ALA. Quando os veganos e vegetarianos não estudam a respeito de ômega 3, em vez de consumirem ômega 3 de alga, eles compram um ômega 3 muito barato da chia e da linhaça. Só que não tem EPA e DHA, tem ALA. E o ALA, ele é muito pobre, porque o ALA precisa converter no nosso corpo em EPA e DHA. E essa conversão não é boa, então suplementar ômega 3 de chia e linhaça, você está gastando dinheiro e muitas vezes não está te ajudando em quase nada. O ômega 3 que realmente você precisa é o que tem EPA e DHA. Como que eu sei desse equilíbrio? Simples. Você está procurando um ômega 3 para saúde cardiovascular, você está procurando um ômega 3 para os músculos, ele tem que ter mais EPA. Você está procurando, que nem no meu caso, para questões neurológicas, né? No meu caso, autismo, aí você precisa de mais DHA. Cuidado só quando as pessoas às vezes fazem, eu preciso do ômega 3 só para o cérebro, trabalho muito, não vou para o ginásio, não treino, então vou pegar DHA puro ou DHA isolado. Sim, pode ser válido. Só que o excesso de DHA pode afetar o seu perfil lipídico, o seu colesterol total. Então cuidado, tá? Sempre procure um profissional de saúde para isso. Quem não deveria usar ômega 3? Pessoas que têm alguma alteração de coagulação, que tendem a sangrar muito. Quantidades muito altas de ômega 3 antes de uma cirurgia, por exemplo, também poderiam ser prejudiciais. O zinco está relacionado a diversas funções no nosso corpo, dentre elas fertilidade. O zinco é um mineral incrível, foi muito estudado para a imunidade, é muito estudado para questões relacionadas a infecções, mas nós esquecemos que o zinco é um mineral importantíssimo e essencial para a manutenção de saúde. E, obviamente, que pessoas que têm menores quantidades de zinco tendem a ser menos férteis. Hoje nós temos alguns alimentos com grandes quantidades de zinco, poderíamos citar aqui, por exemplo, a ostra, só que não são todas as pessoas que têm uma alimentação ampla o suficiente ou que estão dentro de um estilo de vida que permita ter grandes quantidades de zinco. Então, muitas vezes, você suplementar 5, 10, 15 miligramas de zinco na forma quelado é uma forma de você equilibrar esse mineral tão importante para o nosso corpo. O que eu poderia suplementar mesmo antes de procurar um profissional e que dificilmente eu teria riscos? Eu estou generalizando aqui, cada caso é um caso, que isso fique bem claro. Vitamina D3, em especial no inverno, ômega 3, seja o de peixe, seja o de alga, magnésio, dificilmente alguém não precisa, metilfolato, que seria a B9 na sua forma mais ativa, e poderíamos citar também a creatina, já que a creatina você não vai conseguir na sua alimentação quantidades significativas e 1, 2, 3 gramas de creatina por dia pode mudar muito a sua qualidade de vida. Essa seria o top 5 dos principais suplementos que você normalmente precisa suplementar. Tem casos que o suplemento convencional que você encontra nas lojas, no supermercado, ele é melhor e vale mais a pena e pode até ter uma qualidade melhor, como por exemplo o ômega 3, como por exemplo a creatina. Em outros casos, você vai ter que manipular
se você quiser ter uma quantidade específica para você. Hoje acaba que a pessoa que eu atendo, ela acaba fazendo mais coisas na farmácia de manipulação porque eu quero personalizar de forma muito específica. Aquela dose que você encontrou pronto, ela vai servir para todos? Não. Então a necessidade de manipular ou comprar pronto, além de variar o que você está buscando, ainda vai do que a pessoa precisa.